Olá, a graça e a paz de Cristo. Hoje, no 18º dia, vamos começar o livro do Êxodo. E a introdução do Êxodo diz isso daqui. Vamos juntos? Êxodo, introdução. O título Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída, em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo pode ser considerado o livro central do Antigo Testamento, por registrar a ação de Deus para salvar os israelitas, estabelecidos como uma comunidade pactual, uma nação escolhida para servi-lo e representá-lo. Êxodo descreve a escravidão e a opressão dos israelitas, a preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahvé, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, representados pelo faraó. O êxodo dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor, sua rebelião e a provisão do Senhor para a continuidade da sua relação, simbolizada por sua presença no tabernáculo que eles construíram para ele. Vamos, obviamente, iniciar no capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes. E a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajustem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes que afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quando mais os afligiram, mais eles se multiplicavam e cresciam. Por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel, e os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. E tomaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, em todo o seu serviço, em que faziam servir, eram com rigor. E o rei do Egito falou às partes hebreias, quais os nomes de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho da parteira, as mulheres hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, haverás de matá-lo, mas se for filha,
ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhe ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste essas coisas e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras chegassem a ela. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu casa. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservarás com vida. Agora, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E uma mulher concebeu, e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância, para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E sua serva caminhava ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberta, ela viu um menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Deve ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus, para que amamente o menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque eu tirei da água. E aconteceu aqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu a sua carga. E ele viu um egípcio ferir um hebreu em um dos seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu, no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contentando. E ele disse ao que fazia a injustiça: Por que fareis o teu comportamento? E ele disse: Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? E tentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: Certamente este negócio já é conhecido. Então, quando Faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água, e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E então vieram ao pastor e as expulsaram. Mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas viram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram:
O egípcio nos libertou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: E onde ele está? Por que vos deixaste o homem partir? Chama-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gersom. Pois ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamavam, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se do pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e virei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Aqui estou. E Deus falou: Não te aproximas até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus e jebuseus. Agora, portanto, eis que clamo dos teus filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó, para que tire os filhos de Israel do Egito? E Deus falou: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirando o povo do Egito, vos servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós.
Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visto, e visto que vós tem sido feito no Egito. E tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz. Irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, lhes direis: O Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco, e agora deixe-nos ir, e suplicamos 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. E eu tenho certeza que o rei do Egito não vos deixará ir, e não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com as maravilhas que farei por meio deles, e depois disso eles vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando fordes, não ireis vazio, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e de que estiver hospedada em sua casa joia de prata, joias de ouro e vestes, e as poeiras sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarão os egípcios. Agora, capítulo 4. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a mim, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhes o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. E Deus falou: Lança-o na terra. E ele a lançou na terra, e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão, e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão, e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, eis que sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito. E quando a tirou do peito, eis que se tornaram como sua outra carne. E acontecera que, se eles não creram em ti, em derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás a água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala, de uma língua lenta. E o Senhor disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo? O surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Porquanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviares. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse:
Não, é Arão, o levita, teu irmão. Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, como a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E eles será teu porta-voz ao povo, e assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás este cajado em tua mão, com o qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro. Ele disse: Deixa-me ir, rogo-te, e volta a meus irmãos que estão no Egito, e vê se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuraram tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seu filho e o colocou sobre um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em suas mãos. E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: Deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que, a caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e o procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, e o tomou aos pés dele e disse: Certamente és esposo sanguinário para mim. Assim ele deixou ir. Então ela disse: Um esposo sanguinário és, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao deserto para te encontrar com Moisés. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviaram e todos os sinais que lhe ordenaram. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e quando ouviu que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que ele havia visto a sua aflição, então curvou a sua cabeça e o adoraram. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos, iniciamos Êxodo. Deus te abençoe. Continue firme, continue lendo a palavra de Deus. Que a Bíblia esteja sempre à sua mão para quando você precisar de um bom conselho. Peço humildemente que curta, se possível comente, e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Até amanhã.